E aí, my friend, vamos lá começar a primeira live do meu canal. Muita alegria, muita honra ter você aqui comigo. É isso, Sabe que prazer eu é te meu. considero bastante. E, assim, é até engraçado a gente começar essa live sobre criação de filho em tecnologia pela forma como a gente se conheceu, né? É, Você pensando que eu era um cara chato, careta e tal. Aí eu fui mesmo. chegou lá, nós começamos a conversar de Kevin Mitnick, de hackers, de Falei, tem conteúdo esse cara. tecnologia. E aí hoje a gente está enfrentando esse desafio, você com seu filho, eu com a minha. E Sim. hoje eu acho que a gente precisa repensar alguns modelos para não cair. Ó, tá falando que tá sem áudio. Ué, você tá me ouvindo? Aí eu tô ouvindo. Ué, para mim. Ô, Natália, você tá me ouvindo? Natália, dá um oi aí, vê se você tá ouvindo tranquilo. Para eu saber, porque tem gente falando que tá sem áudio. Pessoal, tá conseguindo ouvir aí? A Natália tá ouvindo, deve ser com seu áudio. Aí, PR Li Cláudia. Ô, Cláudia, depois você dá uma olhada aí. Olha lá, deve estar normal pro pessoal. Bacana aí, Luciano. Então vamos lá, galera. Olha só, nós decidimos fazer essa live porque hoje é uma demanda muito necessária na criação de filhos. Todos nós sabemos o impacto da tecnologia na vida dos nossos filhos, mas é muito pouco falado hoje em dia. A gente não sabe como trabalhar isso, não sabe o resultado disso na vida dos nossos filhos. E muitas vezes a gente usa a tecnologia para nos tentar, não é educar os filhos, mas às vezes ocupar o tempo deles. A gente fica sem o que fazer, a gente tem um monte de demanda e a gente acaba entregando o celularzinho ali para eles para poder focar naquilo que a gente tem que fazer. Então a gente precisa conseguir balancear isso aí e fazer isso da melhor maneira possível. Antes de começar a live aqui de vez, eu vou me introduzir um pouco, o Lourenço vai introduzir um pouco ele, para vocês entenderem quem está falando. Meu nome é Thomas Ivazaki, eu formei em psicologia nos Estados Unidos, na FCU, na Florida Christian University. Para quem não conhece, dá um Google aí, a mesma faculdade que o Augusto Cury fez o mestrado e o Paulo Vieira, que é o coach, fez a faculdade dele. Então lá a gente aprendeu bastante sobre essa questão de educação de filho, tecnologia e tudo isso. E logo em seguida eu acabei fazendo uma pós em constelação familiar com dois médicos, o Fernando Freitas e a Carla Queiroz. Então, eles que realmente lapidaram essa questão de lidar com família, relacionamento, enfim. E eu tive também um tutor que era psicanalista, muito bom, trouxe muita bagagem, muitas vezes mais do que eu aprendi na faculdade. Então, a gente, hoje em dia, mensura que apenas 30% do que a gente aprende na faculdade a gente usa na prática quando a gente vai trabalhar. Então, é isso. Esse é um pouco de mim, depois eu falo um pouco mais. Pode falar aí, Lourenço, fala um pouco de você. Eu sou o Lourenço, eu sou da área de tecnologia de novinho, né? Sempre mexi com tecnologia, computadores e formei em ciência da computação aqui na Universidade de Itaúna mesmo. E desde então abri e trabalhei em algumas empresas como desenvolvedor e nessa área de informática. E há 4 anos eu abri meu negócio, né? Então eu trabalho com desenvolvimento de aplicativo, sites, faço também a parte de segurança, servidores, e graças a Deus a gente está indo muito bem. Até agora começando uma nova com o meu amigo Thomas, né? Mais uma empresa, então eu toco aí uns 4 negócios mais ou menos em paralelo. A gente também Opa, caiu. passa um gato aqui. Mas então é isso. Eu sou o pai do Lourenço, né? O mais Também importante adoro tecnologia. Então aí. é, eu chamei o Lourenço para participar porque ele é o cara que desenvolve o software que seus filhos ficam brincando em casa, entendeu? Então a gente pode culpar ele porque ele que faz os softwares que seus filhos utilizam. Não, Não, brincadeira. Eu chamei ele porque ele trabalha na área e ele tem um filho e ele é muito preocupado com isso também. Então, para ele eu acho um pouco mais difícil trabalhar isso porque ele fica muito tempo na frente do computador, mas é o trabalho dele. Então, ele trabalha desenvolvendo software, aplicativo, site. Então, para ele é difícil fazer o filho dele entender que ele está ali porque é um trabalho e não porque é brincadeira, não gastando o tempo dele. Então, o dispositivo celular é um objeto que você deve usar, não que te usa. E aí, você ensinar isso para a criança é um pouco difícil. Antes da gente entrar
na questão de criação de filhos com tecnologia, a gente gosta de fazer um panorama da sociedade como um todo para a gente entender os desafios que cada geração enfrenta. Cada geração enfrentou um desafio bem diferente uma da outra. Hoje, no mundo, existem 7 gerações. Cada geração dura, em média, 15 anos. Nós vamos começar do Baby Boomers, que é 4 gerações atrás, dos nossos pais, para a gente entender quais desafios eles enfrentaram. Eles são chamados de Baby Boomers porque foi a geração pós-guerra. Então, foi uma geração que cresceu muito, aquelas pessoas que voltaram da guerra e começaram a focar em família, construção de relacionamento. Então, era uma geração que sofreu bastante e eles eram muito preocupados com prover o melhor para os seus filhos. Era uma época muito difícil financeiramente e eles focaram muito nessa área de provisão e de levar o sustento para a família. Só que eles não olharam uma outra área. Os filhos dessa geração, eles sofreram um pouco porque como esses pais às vezes voltavam da guerra ou voltavam desse clima de guerra, eram pais um pouco militares, sem muito afeto. Então, normalmente, a nossa geração que foi criada por pais assim, sentiu falta desse afeto. E às vezes eles mandavam muito porque era o que eles aprendiam no exército, aprendiam com os pais deles. Então, foi uma geração bem difícil de lidar por conta disso. Era a necessidade da época, lidar com guerra, com militar, com ordem, comando. Então, eles faziam isso dentro de casa. Muitas famílias não deram certo por conta disso, muitos filhos sofreram a consequência por conta disso. Mas a gente precisa entender a época, para a gente entender as necessidades e o que desenvolveu disso. Logo em seguida foi a geração X, que aí essa geração, elas se chamaram X porque eles não queriam ser denominados, eles queriam ser autênticos e não queriam ter nenhuma nomenclatura para a geração deles. Então era aquela geração meio hippie, do Kurt Cobain, paz e amor. Por que eles falavam tanto em paz e amor? Porque como eles viam muita guerra, eles não aguentavam ver mais guerra, pai morrendo, família morrendo por conta do país, enfim. E aí eles começaram a levantar essa bandeira. Não, a gente não quer guerra, a gente quer paz, a gente quer amor. No entanto, por eles se negarem a receber o legado que os pais deles tinham para dar e tentar montar um próprio, eles acabaram negando muita coisa importante que aquela geração tinha para passar dos baby boomers, que era essa questão de disciplina, ordem, respeito. Não foram só coisas ruins de mandar, de não ter tanto contato, mas tinha muita coisa boa que eles transmitiram. Só que essa geração acabou não aceitando isso e querendo criar uma outra coisa. No entanto, essa outra coisa não foi tão boa, porque ela veio sem disciplina, sem respeito, sem ordem. E aí, os filhos que às vezes eram muito paz e amor, acabaram ficando sem identidade, se envolvendo com umas coisas não muito boas. Porque também foi conhecida a geração por usar droga, maconha, bebida. Muitos dos ídolos da época morreram de overdose, né? Ou suicídio, né? O Kurt Cobain se suicidou. Teve quem mais que morreu de overdose naquela época? Você lembra aí, Lourenço? Renato foi daquela época, eu não lembro. Foi. Cazuza, né? Não sei se foi. No Brasil, fora, enfim. Então foi uma galera que se voltou contra seus pais, contra a era militar e olhou só no ponto negativo. Esqueceram dos pontos positivos. E aí eles ficaram sem para dar para os seus filhos. Meio que a revolução mesmo, né? Da monarquia. Então, os baby boomers, eles valorizavam relacionamento, eles eram orientados por objetivos, eles eram seguros de si, eles tinham domínio de tudo. A gente até brinca, né, que os nossos pais sabiam fazer gambiarra com tudo, né? Tipo, qualquer coisa eles consertavam. Qualquer coisa que se desse na mão deles, eles tinham que consertar, porque eram os recursos que eles tinham. A nossa geração não sabe fazer nada, né? Porque não passou essa necessidade. A mesma tecnologia antes permitia isso, hoje é tudo descartável, né? Então, você não tem muito o que inventar ou ficar consertando, você pega e compra mais barato. Seu pai é desse que consegue consertar tudo, faz tudo? Nossa, vai fazer cada coisa, até mesmo pela falta de recurso, né? Era mais ou menos que, como se fosse aquela galera lá de Cuba, que pega um arame ali, pega um parafuso, faz uma
uma gambiarra, fala de recurso técnico, a gambiarra, e resolvia tudo, cara. Até hoje eu fico observando a criatividade para resolver as coisas. Muito É, legal. E a escola deles também tem isso que você falou, né? Ele veio da época que ele ainda seguiu essa questão de educação, de ordem, né? De disciplina. Então, é um cara muito prático nesse ponto. Essa geração eu admiro muito. Até hoje a questão de disciplina mesmo, de garra, força de vontade, ele faz coisas que, por exemplo, fez caminhada durante 15 anos, não parou agora com a pandemia, mas todo dia. E a gente aí vive tentando começar um exercício, para, não segue, né? Então essa galera é realmente muito disciplinada. e infelizmente muitos perderam isso aí, poderiam ter herdado. Mas toda vez que uma geração se volta contra a anterior, ela deixa de receber tudo de bom que aquela anterior tinha para passar. E aí isso é um problema que a gente vê muito em consultório, quando o filho quer começar algo do zero. Não, vou começar a minha família do zero, do meu jeito. Só que ela não sabe que não existe nada do zero. Você é a continuação da união do seu pai e da sua mãe. E aí você precisa entender quais são as coisas boas que você tem que carregar e quais são as ruins que você não tem que carregar. Isso se chama identidade. Então, o maior problema que a gente tem hoje é a falta de identidade. Se um pai não tem identidade bem definida pelos pais dele, ele também não vai conseguir transmitir essa identidade para os filhos. Não transmitindo essa identidade, os filhos vão buscar em outro lugar. Então, eles vão receber essa influência negativa na internet, na mídia, enfim, qualquer coisa. Então, ponto número 1, que os pais precisam entender é essa questão da identidade. E o pai transmite muito mais com o que ele não fala, que é o inconsciente, do que ele fala. Então, os filhos aprendem vendo como os pais vivem e não como os pais falam. Então, aquela máxima que alguns pais falavam, faço o que eu faço e não faço, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, não funciona na prática. Então, ponto número 1 é os pais de hoje entenderem que a identidade deles é crucial para transmitir legado para os filhos. E essa identidade é recebida através dos pais dele, valorizando aquilo que ele recebeu, aquilo que ele é. E aí, se você não reconstrói o passado no presente, ou seja, a experiência dos seus pais, a sua, de onde você veio. Antigamente era um pouco mais sério isso daí, né? Até questão de casamento. Ah, vou casar com fulano. Ah, de qual família? Ah, aquela família pode. Não, aquela ali não pode, não. Então, tinha uma característica bem peculiar de cada família. Hoje em dia a gente acabou chutando o balde porque houve alguns erros aí, e aí a gente não liga muito para isso, mas é extremamente importante os pais entenderem essa questão de identidade. Depois da geração X veio a Y, que daí eu creio que já é a nossa, que é conhecido como Millennials ou Milenar, que foi a gente que nasceu numa era que foi a transição dos 1000 anos, né, de 1000 para 2000. E aí, hã? É que teve mais impacto pela tecnologia, né? Que aí a gente já começou a pegar a introdução dessa tecnologia aí. A tecnologia já começou a interferir dentro da educação dos filhos. Eu lembro na escola a gente tendo que trabalhar com Windows 95, 98, já começando a mexer com internet, mas ainda assim não tomava o tempo que toma hoje das crianças. Porque era muito difícil o acesso, né? A gente via na escola, ou tinha que ir para a Lan House. Quanto tempo passava na Lan House mexendo no computador? Então não era uma coisa. E era muito lento, né? Tudo muito lento. E o cara desanimava. Só que a gente pegou um impacto muito grande e ruim, que foi da televisão. Sim. Então as pessoas assistiam televisão, até mesmo quando teve o rádio, e depois veio a televisão, o interessante ali, o que chamava atenção era a tecnologia, não era nem tanto o que estava passando na televisão. Sim. Então, não sei se vocês lembram, mas tinha um monte de coisa errada que passava na televisão à tarde, domingo à tarde. Aquela banheira do Gugu, um monte de coisa aí que tinha. Gente, isso aí não é para criança, né? Eu lembro, você já ficava sem graça, né? Assistia perto do pai, e aí você não sabia se olhava ou se não olhava. Era engraçado. E aí a gente pegou uma era muito ruim. A televisão, a nossa era, não foi o celular que impactou tanto negativamente, mas foi mais a televisão. A televisão entrou dentro das famílias e destruiu os valores das famílias. Com novela, enfim, as novelas, quanto mais elas faziam escândalo, tinha escândalo na novela, mais atenção ela chamava.
O Mas as Cortella pessoas... até fala isso, que a pessoa largou aquele negócio de jantar todo mundo na mesa, de almoçar na mesa para almoçar na frente da televisão, né? E Teve isso. na televisão você não escolhe igual a internet, eles colocam o que eles querem, te força a assistir aquilo, né? Ainda é pior ainda. E a gente não tinha escolha, né? Tinha que assistir o que estava ali na televisão. Era algo meio que obrigado. Então a gente assistia por conta da tecnologia, aquela televisão grande, a gente assistindo pessoas na televisão. Então a tecnologia era o que chamava atenção. E aí, por conta disso, a nossa geração sofreu um impacto negativo por essas coisas ruins que foram doutrinando, né? Porque tudo aquilo que você coloca à sua mente, que você assiste, aquilo tem um impacto no seu inconsciente muito ruim ou muito bom. E na Só que a televisão. televisão, por ser um dispositivo só, ela ainda unia um pouco as pessoas, todo mundo tinha que Ah, reunir ali. sim. É. Eu conto que lá em Igaratinga, né, a terra aí do Luciano, aí, meu primo, até por falar em pessoa criativa, o pai dele, o meu tio Luiz, né, o falecido tio, o cara mais, cara, inventor que eu já vi na vida. O cara tinha uma bicicleta que, cara, tinha luz, seta, você pensava, o cara inventava tudo. É Uhum. muito massa. De vez em quando eu e o pai fala nele. Então, e o pai conta que lá tinha uma casa de um senhor que era o mais rico da cidade, não tinha televisão. E reunia os meninos, nada tudo, a galera tudo para assistir a novela na casa deles, tinha o chacrinha, ela ficava aberta, né? Todo Aham. mundo sentava lá e assistia. Agora, como tem o dispositivo agora multidispositivo, então acaba que afastou mais as pessoas ainda, porque agora nem essa união está tendo, né? Então, mas é isso aí que já começou a falsa interação, porque as pessoas elas não conversavam, estavam próximas, mas elas estavam não olhando rosto com rosto, elas estavam focadas em alguma coisa, assistindo a TV. Então isso dava a falsa sensação de estarem juntas, mas elas não Sim, estavam ali compartilhando coisas ou valores ou ensinamentos. Até que eu tive amigos que vieram da Europa. E o povo europeu sempre foi um povo um pouco mais avançado. E eles sempre tiveram essa cultura de entender os impactos negativos. Então, eu já ouvia de alguns amigos meus que eram descendentes de holandeses, outros alemães, e eles falavam: olha, meu tio cria os filhos sem televisão. O próprio Cadu tinha um amigo dele que era professor de inglês, faleceu alguns anos atrás, e ele criou os filhos sem televisão. E um virou juiz, a outra virou médica, o outro virou contador, não lembro o que virou, mas assim, todos eles foram bem-sucedidos nas áreas que eles escolheram. Porque daí, sim. em vez de assistir TV, eles estavam lendo, estavam brincando juntos. E aí isso é uma coisa interessante. Teve um cara que falou assim: ah, eu não tenho tempo para fazer isso ou fazer aquilo. Aí na época ele falou assim: olha, se você quebrar sua TV, você aumenta 5 horas no seu dia. Hoje é se você quebrar o seu celular, você vai aumentar 12 horas, 5 horas no seu dia. Então, Realmente. Toma muito tempo. Tem alguns aplicativos que você consegue, o próprio celular, principalmente Android, você consegue ver quanto tempo você passou em cada aplicativo por dia, ou aquela por hora, quanto tempo você ficou em rede social. Tem alguns até que bloqueiam, né? Tipo, você usar 1 hora, o próprio. Nossa, não, já usou muito hoje. é, Chegando no ponto que a própria tecnologia está tendo que controlar o uso, né? então, foi isso que você me falou, que você usa esse aplicativo, esse dispositivo no celular do seu filho, né? Você controla tudo que ele faz, tudo que ele assiste, quanto tempo ele fica. Se o tempo acaba, chega uma mensagem para você pedir autorização para você poder liberar para ele utilizar mais. Que Sim. aplicativo é esse? Como funciona? Como os pais podem utilizar ele? O aplicativo é o Google Family, né? Você instala ele no celular que você está passando para a criança e na hora que você faz o login, você já informa que é uma conta familiar, é uma conta de criança, né? E define a idade da criança. Então ele limita todo o conteúdo baseado naquela idade. É um pouco parecido com o YouTube Kids também. Então ele limita e você consegue deixar o celular de forma que assim, ele vai instalar um aplicativo, chega a notificação para mim, ó, estou tentando instalar tal jogo. Aí eu analiso se libera ou não. E o tempo também, eu posso saber qual joguinho que ele ficou mais tempo. Deixa ele, por exemplo, 1 hora por dia. Então, deu 1 hora ali, pode ficar meia hora no joguinho, né? Meia hora assistindo um vídeo, mas deu 1 hora, ele bloqueia e aí ele tem a opção, pode mais meia hora aí, pai. Aí ele mesmo solicita Uhum. e aparece para mim, desbloquear ou não. Inclusive os horários, eu posso definir que se ele ligar o celular, por exemplo, 6 horas da tarde, né? O celular não funciona nesse horário. Eu posso definir qual horário que eu quero que ele funcione também, para não ter esse problema de dormir,
dessa luz azul no rosto antes de dormir, né? Produção de melanina, né? Melanina, melatonina, não tem assim, que é o que faz o sono ter uma Uhum. qualidade melhor. É bem interessante, chama Google Family. Depois a gente pode fazer um vídeo, um tutorial e colocar para o pessoal ver como é que mexe, como que funciona. Dá Uhum. para fazer para a família inteira, inclusive compartilhar coisas. Vamos supor que você tem, né, sua esposa, sua filha, e você pode compartilhar. Você comprou lá um livro, então você pode colocar ele na estante da família, entendeu? E compartilha com todo mundo. Bem interessante assim. Não, E tem legal. os aplicativos para a gente, né? Você pode, o próprio celular, por exemplo, o Android 10 agora tem as opções de você silenciar as notificações menos importantes, baseado no seu uso. Ele vai ver, não, é isso que eu tenho que mostrar para ele, isso aqui eu não tenho. Então, só isso aí já daria uma outra live, né? Que é a questão da Não, produtividade no da final, tecnologia. eu vou voltar um pouco nessa questão de como a gente vai lidar melhor e minimizar esses efeitos negativos, mas esse é um deles, né? Essa questão de você controlar tudo que ele faz. Tem até, a criança pode até reclamar, falar, ah, pai, eu preciso de privacidade quando ele fica um pouquinho mais velho. Aí você pode Privacidade explicar, na minha época era chinela. privacidade você tem, pode ir no banheiro, pode ouvir uma música ali sozinho, mas mexer no celular não é privacidade. Mexer no celular com a observação dos pais é cuidado. Então, Principalmente muita pessoa, assim, muita gente ruim, né, cara? Pedófilo, ah, e esse pessoal que eles estão lá só para mandar, para tentar enganar as crianças, mandar imagem. Então você tem que ficar de olho, porque hoje em dia tá complicado. tem. Então, nós estávamos falando das gerações, vou chegar na geração de hoje, que é o que nos interessa, que é a geração dos nossos filhos, a geração Z. Colocaram geração Z porque chegou Baby Boomer, X, Y, Z. Só que não pegou muito essa questão do Z e dessa sequência, então eles chamam de iGeneration, ou geração I, de iPad, iPod, iTunes, iCloud, tudo fazendo uma comparação com o iPhone, né, da Apple. Então essa é a geração I, que já nasce o pai tendo um iCloud compartilhado com o filho para salvar a foto. Então, assim, Isso que eu tava pensando. Na nossa época você fazia curso de informática, né? Hoje em dia as crianças eu acho que não vai nem precisar, cara, porque você pega aqui o Lourenço, ele mexe no videogame, no celular aqui sozinho, aprende, quase que faz parte como beber água, praticamente, para ele. Eu então, acho que até essa questão de curso, esses negócios, vai dar até uma diminuída nessa área. sim, então, mas aí que entra o nosso cuidado, né, com essa geração, justamente para ela não ficar tão focada, né, e dependente dessa questão de tecnologia. E aí, isso que é o interessante de a gente olhar, porque a gente sempre olha com, ainda mais você, olha com bons olhos essa galera, igual Steve Jobs, Bill Gates, que criou o computador. Mas eu Sim, lembro, não sei se você chegou a acompanhar, mas tinha um pessoal que estava reclamando com o Bill Gates de quando ele lançava o Windows, ele já vinha com todos os aplicativos dentro dele e falava que e o pessoal começou a reclamar, falar que isso era monopólio, tornar as pessoas tem, dependentes dos aplicativos que ele oferece além do computador. tem muito processo na justiça referente ao Netscape na época. E o É. Windows já vinha com o Internet Explorer, em algumas versões ainda deixava instalar outro. Então, meio que forçava. Por isso que o Word, Explorer foi durante muito tempo mais usado. Até que eles descobriram a única função do Internet Explorer, que é baixar o Chrome. Só serve pra isso. Então, mas é isso que as pessoas às vezes não conseguem enxergar o que está por trás, né? Eles não estão fazendo a tecnologia porque eles querem o nosso bem ou para melhorar a nossa qualidade de vida, é para controle mesmo. Então, Sim. você viu, você acompanhou aquele Cambridge Analytics, né? Que foi quem dizem que interferiu na votação nos Estados Unidos, porque ele pegava o perfil de cada pessoa e, mediante o que você curtia, o que você gostava, ele já sabia quem você ia votar e como interferir no seu voto. E o problema é que agora eles estão fazendo isso com as crianças também, né? Então, até ali na tecnologia já começa a criar e moldar toda uma sociedade baseada nos costumes de uso, nos anúncios, né, nas redes. Por isso que, assim, a rede social, por exemplo, tem a idade para criança poder entrar na rede social. Tanto é que, né, é até proibido pelos termos. Então, se tem que ser tudo gerenciado pelos pais, entendeu? Não pode colocar na mão e falar assim, mexe aí, né? Faz o que você quiser. É Aham, mesmo que a segurança da casa, né? De todo mundo. sim.
Para quem tem as pessoas entrando agora, só esclarecendo aqui que o Lourenço, a gente tenta, mais para frente, a gente vai fazer um tutorial para ensinar os pais como usar o aplicativo, né, do Google lá para você controlar tudo que seu filho faz, para você acompanhar, tudo que ele baixa, e ele não poder fazer nada sem a sua autorização. Porque isso é muito importante o filho entender que você está ali junto com ele. Você não vai negar, impedir que ele assista e que ele faça, contanto que ele saiba os limites. Então, se ele souber que tem os limites até onde ele pode, porque essa questão de também só proibir não funciona. Ele vai estar com o amiguinho uma hora que os pais não vão estar vendo, ele vai dar um jeito de ir para algum lugar que os pais não vão ter o controle. Então, não adianta os pais quererem controlar os filhos sem antes trabalhar essas crianças. Então, não funciona. Já é provado que toda vez que os pais tentam controlar os filhos, dá mais força para os filhos fazerem aquilo que eles querem fazer. Sim. Tem que mostrar o motivo e explicar, né? Por que que não, por que que pode. Tem que transmitir essa questão de identidade que eu estou falando. Uma vez que o filho sentiu a identidade aonde ele pertence, o senso de pertencimento, ele não vai querer ferir os valores daquela família. Sim. Então, isso é o mais importante, o senso de pertencimento e identidade. Porque quando isso traz uma alegria para o filho, ele vai falar, puxa, isso vai entristecer meu pai. Sim. Isso vai entristecer minha mãe. Não vou fazer. Então, a ideia é o pai chegar nesse nível. Só que quando o filho está novo, ainda precisa de uma observação do pai. Por isso esse aplicativo. Então, aí quando o filho começa a ficar mais adolescente, começa a querer reclamar dessa questão que ele pensa que é controle, e aí ele pede privacidade, aí eu falei isso, falo, filho, privacidade você tem para ir no banheiro, fazer suas necessidades, ler um livro. Agora, para mexer no celular, viver coisas impróprias, aí não. Isso aí é cuidado nosso. Quando você estiver acima de 18, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Sim, com a responsabilidade, né? Você tem responsabilidade para ter a liberdade. Exatamente. Só que daí é desenvolvido pelos pais essa responsabilidade. Não adianta os pais acharem que o filho vai aprender na escola, vai aprender em algum lugar fora. Vem direto dos pais. Então, essa geração, iGeneration, eles já nascem dentro dessa era tecnológica, eles já nascem sendo influenciados pela tecnologia, eles já nascem com o celular na mão. E às vezes eu já ouvi alguns pais até falando isso aí, como é que eu vou dizer, felizes. Não, meu filho com 3 anos já desbloqueia a tela, já faz isso, o menino é muito inteligente, muito esperto. Sim. Então, tomar um cuidado com isso, porque eles não estão conseguindo ver a longo prazo os efeitos negativos disso. E aí foi aí que eu postei para os pais poderem ver, e às vezes até trazer um pouco de choque para a responsabilidade, o gráfico que uma psicóloga americana publicou em um livro que ela escreveu, que chama iGeneration, né? O nome do livro é iGen, por que as crianças de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. Olha que loucura. Sim. Teve até uma questão hoje, antigamente, o filho, ele se tornava adulto com 13, 14 anos. Ele já trabalhava, tinham pessoas que já às vezes até constituíam família, meninas engravidavam mais cedo. Então, havia isso, a maturidade, ela era muito mais rápida. E aí tem um gráfico que o meu professor coloca dessa questão da vida adulta ser cada vez mais distante. Então, foi introduzido a adolescência, que não existia. Então, hoje nós temos o jovem, a criança, depois a adolescência, depois a vida adulta. Aí a adolescência falava antes que era até os 15 anos. Aí foi aumentando, 17, 18, 20, aí hoje você tem adolescente com 40 anos. Realmente. Esse é o problema. Aí que você vê que a geração está doente. E uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção dos pais hoje, que isso é muito sério, e acho que os pais não estão entendendo isso, é essa questão dos pais prepararem os filhos para o mercado de trabalho. Já nasce, quero que meu filho seja médico, quero que meu filho seja engenheiro, quero que meu filho vá numa boa escola, pensando no mercado de trabalho, pensando na questão financeira. E qual está sendo o resultado disso hoje? Está sendo jovens bem-sucedidos financeiramente e totalmente destruídos emocionalmente. Incapazes de serem pais, de constituir uma família saudável, de lidar com suas emoções.
de sim. ensinar para os filhos como lida com os problemas e os conflitos. E parte de uma coisa que, infelizmente, contribuiu para isso foram os celulares. Sim. Porque em vez da criança estar aprendendo com o pai, igual antigamente ia trabalhar junto com o pai, ia vendo como é que ia amadurecendo, lidando com os conflitos, ele hoje está no celular, está estudando, e ainda hoje é a desculpa que eu estou estudando. E é uma coisa que você sempre falou comigo, né? A gente hoje fala, mas a minha criança é quietinha, ela não faz bagunça, né? Tá sempre ali tranquilo. E até o Cortella fala em alguns vídeos dele que uma casa muito organizada é uma casa triste, né? Vamos dizer assim. Então, teve uma época que ele estava tão ligado nessas coisas, com pandemia, televisão e celular, né? Que não via mais brinquedo espalhado. E antes eu andava tropeçando em brinquedo, caía, logo deixei isso no meio do caminho, cara. Então, quando eu vi aquilo tudo esparramado, ele largou para brincar, eu falei, e aí sim, agora tá sendo criança. Sim. Hoje as crianças já não machucam mais, não tem um esfolado, não tem nada, né? Sim. Na frente das telas. Até mesmo por uma questão de cultural, né? Igual tem muitos pais aqui na escola que eles vivem em apartamento, que antigamente não existia tanto. Hoje a gente tem muitos pais morando em apartamento, é um lugar fechado. E a gente tem essa questão de as pessoas se isolarem também, não só por conta do corona, né? Que hoje cresceu muito, mas por uma questão também de trabalho, mudar de lugar, cultural, ter mais prédios. E aí as famílias acabaram se isolando mais. Antigamente era todo mundo criado junto, primo, sobrinho, tio. Então, hoje é mais difícil você criar o filho porque às vezes tem que dar toda a atenção para ele. Antigamente ele ia brincar com um amigo, ele ia estar com os primos, ia lá, machucava, voltava, mas tinha aquela interação com outras crianças. Hoje você teve essa questão de isolamento, você teve que, às vezes o pai mora num apartamento e não tem espaço, aí não pode brincar com outras crianças. Então, assim, ficou muito difícil para os pais conseguirem lidar com a educação sem apelar para o celular. Sim. Ficou muito difícil em apelar para o celular ou para uma televisão. Enfim, porque isso pelo menos distrai a criança e o pai consegue fazer o que ele precisa fazer. Só que aí nós precisamos amadurecer e buscar alternativas que não sejam o celular. Eu ouvi uma voz aí de criança? Não? Não, é o vizinho ali. Ah, mamãe. Enfim, e aí eu postei o gráfico aí para os pais verem que a partir de 2009, 2010, as crianças começaram a ter um acesso de maneira maior no celular. O tempo exposto a uma tela começou a aumentar. Não, pensei que os esquilinhos estavam saindo ali. Começou a expor maior dentro do celular, ficar mais tempo no celular, e aí, com isso, começou a aumentar o número de suicídio, de autoenvenenamento, maior nível de sintomas de depressão e de depressão. E aí teve até um fotógrafo que ele fez um teste, ele começou a caminhar na rua e aleatoriamente começou a fotografar as pessoas que estavam no celular. E a expressão das pessoas não era uma expressão feliz. Hoje a gente tem até aplicativo para ajudar a atravessar a rua, né? A galera está lançando uma startup conectada no sinal do pedestre para não ser atropelado, porque a galera atravessa a rua mexendo no celular, aí tem que vibrar o celular, opa, você está atravessando a rua, cara, senão... Não, É nós muito... estamos chegando numa era assim muito, muito difícil. Se os pais não acordarem agora, daqui a pouco vai ser difícil você conseguir retardar esse efeito negativo na vida dos filhos. E é Tem muito pessoas que difícil. ficam Hã? todo, cara. Tem pessoas que, às vezes a gente pensa que não, mas tem pessoas que ficam o dia todo só pensando em formas de como aliciar essas crianças, de como enganar. Assim, tem muita coisa. A gente tem a Deep Web, né, que a gente fala que hoje 5% da internet é o que você usa. O Google, né, redes sociais, o resto é tudo Deep Web, que é o que fica por baixo. Então, assim, o que tem de pornografia, pedofilia, e tem uma galera que fica o tempo todo só para poder pegar essas crianças, enganar essas crianças. Até mesmo nos aplicativos que você não compra e tem anúncio, na hora que você olha, tá passando um anúncio, você fala, cara, mas que anúncio é esse? Isso não tem nada a ver com aplicativo de criança, entendeu? Um negócio todo Sim. sensual, um negócio mais... Mas você pegou num ponto muito crucial isso aí, que é essa questão da invasão, desses ataques que vão ter de pessoas de fora mal intencionadas. Então, Sim, pessoas mal intencionadas sempre existiu.
Sim. Nunca deixou de existir. Pessoa que sequestra criança, que, enfim, Só que tenta... era mais difícil, né? Hã? Era mais difícil chegar até as crianças. Hoje, com a tecnologia, É, assim, igual eu falei, cada era teve seu problema, igual a era da guerra. Os pais foram ir para a guerra e as mães ficaram sozinhas com os filhos. Então teve seus problemas ruins também, ficaram mais fáceis de ser assaltada, enfim. Teve sim, várias coisas ruins. Mas a questão não é a qualidade do invasor, é a qualidade do mecanismo de defesa. Então, quando você tem um filho com a identidade definida, dificilmente ele vai cair na mão de um abusador, ou na mão daquela baleia azul, ou na mão daquele momo que teve algumas vezes. Então, sim, isso demonstra uma fragilidade no inconsciente da criança. sim. Se o inconsciente dela estiver bem definido, que a gente chama de superego, é o ego e o superego, né? O superego é aquela voz que te impede de fazer algo errado. Então, por exemplo, se tiver um celular que não é seu numa loja, você consegue pegar esse celular e dormir tranquilo? Não, Por que você não consegue dormir tranquilo? é errado, né? Eu aprendi que isso é roubar. Porque seu pai conseguiu transmitir para você que roubar é errado. Mas tem criança que consegue roubar e dormir tranquila, mata a pessoa tranquila. Porque não foi formado esse superego nela. Então, o Entendi. superego ele é formado pelos pais na criança e até um determinado momento os pais são a representação desse superego. Depois de um tempo, a criança desenvolve o próprio mediante o que ela aprendeu dos pais. Então, se não é Certo. desenvolvido esse superego de opa, isso aqui é errado, opa, não vou entrar nesse site, ou não, não vou mexer essa pessoa está com intenção errada. Pai, olha isso aqui. Então, quando a criança não tem essa segurança de compartilhar tudo com os pais, de realmente buscar ajuda, e aí ela se torna uma presa fácil para essa galera. Igual eu falei, baleia azul, momo, enfim, qualquer outra coisa. Mas vamos tirar todas essas coisas mais escandalosas, mais pesadas, e vamos colocar só que ela fique ali só jogando o joguinho, nada de muito prejudicial assim. Mesmo assim, só fazendo isso daí, ela já vai estar trazendo um dano enorme para o inconsciente dela, que é essa questão do suicídio, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Aí a gente vai pegar 3 pontos aqui, que são os 3 pontos cruciais que essa geração enfrenta negativo. O primeiro deles, o que a tecnologia vem causando no cérebro dessa geração? Agora a gente vai entrar nos pontos cruciais da live. Quais são os 3 pontos cruciais que essa geração hoje está enfrentando em relação à tecnologia? O primeiro, gratificação instantânea. Sim, O que é isso? Que eu tenho uma dúvida, eu busco na internet, eu pego a resposta na hora. Nós não temos mais paciência de esperar, pesquisar, procurar, solucionar o problema. Então a gente quer tudo momentaneamente. Então, e aí, depois eu ia trabalhar isso, mas já vou adiantar. Muitos pais desenvolvem isso nos filhos. Quando o filho está estressado, ele dá birra e você dá o celular para acalmar ele. sim, Toda vez que você dá um celular para acalmar o estresse do seu filho, você começa a estimular o cérebro dele, e aí aquilo chama a atenção do seu filho, ele para de prestar atenção nos próprios sentimentos, seja ele de raiva, angústia, dor, que são naturais do ser humano. Ele não aprende a trabalhar com essas emoções e sentimentos, e toda vez que essas emoções e sentimentos vier, ela vai precisar de algum estímulo para fugir deles. sim. E uma coisa rápida. Uma coisa rápida. Então, o que precisa acontecer? A criança precisa passar por esse processo de lidar com os próprios sentimentos. Senão ela se torna um adulto intolerante, impaciente. Sim. E que procura uma coisa que resolve rápido. Então aí você vai para celular, depois você vai para remédio, né? Álcool, drogas, uma coisa que vai resolver aqui. Exatamente. É Exatamente. bem melhor do que a gente pensa, né, cara? Bem sério. Não, é muito sério, é muito sério. E aí, eu estava até vendo minha esposa, que ela é enfermeira, e ela estava, não sei se ela leu, acho que ela me mandou uma nutricionista falando sobre a questão de os pais não terem paciência e às vezes não deixar a criança beber, que seja um ano, comer por si só, às vezes dá na boca. O certo é a criança começar a perder tempo ali,
pegar a textura da comida, mexer na comida, ela descobrir aquilo ali, e aí depois ela mesmo vai desenvolvendo a habilidade de comer sozinha. Então, quando o pai é impaciente, não tem paciência para esperar, e ele vai lá e já começa a dar na boca dela, ele já vai criando uma criança um pouco impaciente. Olha só onde já começa. Desde ali de bebezinho, você já começa a desenvolver uma criança impaciente. Sim. A questão, você falou de alimentação também, né, cara? Você almoçar, ou seja, né, crianças menores aí, você sentar com a família, né, almoçar junto, e se tiver, mesmo que seja um pouco rápido, mas não fazer isso na frente da televisão, ou usando o celular, porque você tem que dar o exemplo, né? Se você está almoçando ali com seu filho toda hora, verificando as redes sociais, puxando para atualizar, você não consegue cobrar dele. Na hora de almoçar, o celular em cima da mesa, vamos todo mundo almoçar. Senão não tem como se cobrar, não dar o exemplo. Isso é crucial. Depois nós vamos pegar os pontos, todos os pontos que a gente pode fazer para minimizar, mas esse que você falou é crucial, é o exemplo, né? A criança ela vai copiar o que você faz, não o que você fala. Então, se a família, se os pais não têm essa questão de lutar por um hábito saudável, esquece que a criança também não vai lutar. Então, se isso não é um valor para os pais, também não vai ser um valor para os filhos. Então, a primeira coisa tem que ser um valor. Então, os pais precisam interiorizar essa importância e realmente lutar. Eu li muitos anos atrás que manter uma família hoje em dia é igual você manter uma fogueira debaixo de chuva. Extremamente difícil. Então, deixa eu só ver, muitos pais, deixa eu só ler o que a pessoa falou aqui, mas muitos pais terceirizam a função pais para terceiros ou para tecnologia, desenvolvendo crianças não será de qualidade. Não, essa questão da terceirização, eu pego aqui, por exemplo, a escola. Antigamente, os filhos entravam na escola com 5 anos. Hoje, com 4, 5 meses, por questão da mulher ir trabalhar, já começou a ser muito mais precoce. E assim, não é porque eu tenho uma escola que eu vou dizer que eu sou totalmente a favor. Eu acho que a criança sofre muito quando ela entra com 1, 2, 3 anos ali na escola, ela vai sentir muita falta dos pais. E aí as crianças choram, sofrem, porque ainda não é o momento ideal para entrar. Só que hoje, como a sociedade ficou muito difícil você sustentar uma criança, os pais às vezes ficam sem saída. E às vezes deixar na casa da avó dá na mesma que deixar na escola. As crianças precisam dos pais. Então, o certo é os pais se prepararem antes para ter um tempo ali para poder ficar com a criança até a mãe poder voltar e a criança então ir na escola. Porque também, a partir de 3 anos, a criança já pede para ir para a escola. Aí já é o oposto. Se você não leva, já é um prejuízo. Sim. Tudo é questão de contextualização. Isso é muito importante. Eu até estava vendo um especialista americano falando sobre essa questão de especialistas indo na empresa e tentando essa ideia de vamos maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos das pessoas e da empresa. Aí ele falou, peraí, isso é generalizado? Os pontos fortes são sempre fortes, os pontos fracos são sempre fracos? Ele falou assim, não. Isso é contextualização. Aí ele falou assim, olha, eu sou muito bagunceiro. Eu sou desorganizado, eu sou prolixo e por conta disso, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho que lutar com isso. Só que uma vez, eu estava conversando com um empresário muito bem estruturado e ele me deu o cartão dele para eu ligar para ele. E todo mundo normalmente ligava no dia seguinte para marcar a entrevista. E eu perdi o cartão. Só fui achar 2 semanas depois. Quando eu liguei, eles me contrataram porque acharam que eu estava muito ocupado para ligar no dia seguinte. Sim. Bacana, né, cara? Essa questão aí Não, pode terminar o seu. Não, é só essa questão de contextualização. A gente precisa parar de achar que o ser humano é um robô e existe um remédio para tudo e para todos. Sim. Não é bem assim. Cada família cria seu próprio ambiente, seu próprio meio ambiente, né? Cada família vai criar sua forma de criação de filho. Então, não existe uma regra. Por isso que às vezes eu ficava meio chateado com essa questão da Super Nene. Lá que ela chegava num lugar, pegava um probleminha simples para resolver e criava um problema gigante para poder dar audiência, para poder mostrar que ela sabia. Mas eram coisas simples de resolver e os pais gostam, às vezes, de um drama, né? De ver que ela ir lá e resolver ou fazer alguma coisa assim e gostavam. Mas se você acompanhar essas famílias a longo prazo, eu duvido que tinha um resultado satisfatório a longo prazo. Porque não é tão simples assim.
Não é forma de bolo, família nem pessoas. Cada geração tem sua necessidade, cada família tem sua necessidade. O que é importante é elas terem a identidade bem definida. Porque daí o filho vai saber o que ele tem que ser leal. Se os pais não têm essa identidade bem definida, eles não vão saber o que eles têm que ser leais. E aí eles vão ser presas fáceis para serem influenciados fora. Então, aí criança vai joguinho, vicia em jogo, vicia em time de futebol, enfim, busca valores em outras coisas que não têm valor. E essa questão que você falou da sala de aula, né? Temos aí até professores acompanhando a gente também. Eu mesmo pensava, cara, mas caderno, livro, por que a gente não coloca tecnologia em tudo, né? No computador, tablet. E estão tentando fazer isso, só que tem que ser um dispositivo muito bem pensado e específico para isso, porque nada vai substituir, cara, essa questão lúdica de tocar, de massinha, de colorir, de Ah, desenhar. Então, a tecnologia entra até aí. e nem pode. Imagina a letra desses meninos que só mexem em computador. Daqui a pouco eles não sabem nem escrever. Aí eu, às vezes, vou escrever um negócio que tinha que ser à mão, eu falei, nossa, como é que eu escrevo? Pois é, mas isso é o déficit dessa geração. Então tem que fazer um equilíbrio para não perder e conseguir trabalhar os dois. Sim. Então esse foi o primeiro ponto ruim da mentalidade dessa geração de hoje, de gratificação instantânea, impaciente, porque o dispositivo, o celular, ele nos dá as respostas momentaneamente. Então a gente não pode querer trabalhar as frustrações dos filhos dando celular ou transferir, né? A gente tem que ensinar elas a lidar com as próprias emoções. Está chorando, vai chorar um tempo. Está frustrada, vai dar birra, dá um tempo até ela acalmar sozinha. Ver que ela acalmou, então vai fazer outra coisa. Então você não pode acalmar a criança com o celular. E a gente faz muito. Na hora do desespero, você está na casa de algum amiguinho, você está na casa de alguém, aí você começa a passar vergonha, está no restaurante, o que você faz? Então, filho, assiste aqui, fica tranquilo aí. Fica quieto. É o que você me falou também daquela questão sobre aprender a ficar sozinho, né, cara? Que hoje você está sozinho em casa, ou você liga a televisão para ter uma sensação de companhia, ou você vai mexer no celular, e a gente fica frustrado até quando está sozinho. Você fala assim, não, eu não consigo ficar sozinho sem ter algum estímulo, né? Sentar e refletir sobre a vida. Antigamente você sentava, né, no passeio e você ficava olhando o céu. Eu e meu pai fazia muito isso. Sentava, ficava olhando o céu no quintal, conversando sobre a vida. Hoje ninguém faz isso mais. Você não reflete sobre a vida. Mal você coloca nas redes sociais que você está sentindo o que você está pensando. Mas você nunca para e olha para o céu e fala, cara, o que eu vou fazer daqui 5 anos? O que eu vou ser daqui 10 anos? Ninguém faz isso mais. Sim, Bem, é a solitude, a diferença de solidão e solitude. Solitude é essa capacidade de ficar sozinho e refletir na sua vida e você tá bem consigo mesmo. Quando você não tá bem com você mesmo, você não consegue ficar sozinho. A outra questão é sentimento de solidão. Sentimento de solidão é ruim, é que ninguém vai te ajudar, que você não tem ajuda de ninguém, isso é ruim, isso é péssimo. Agora, a solitude é extremamente importante. Teve até um psicólogo que eu gosto bastante, um cara tava com problema com depressão, com lidar com pessoas, e aí ele virou para ele e falou assim, olha, eu quero que você vá sozinho e fique numa fazenda, num sítio, sozinho durante 2 dias, final de semana. Aí ele foi e voltou, e aí, como é que foi? Aí ele falou, continuei igual, não mudou nada. Eu falei, o que você fez? Porque fiquei escutando as músicas que eu gosto, lendo os livros. Ele falou assim, não, eu falei pra você ficar sozinho. Eu falei, se você escuta essa galera, ou você lê o livro, você está sendo influenciado pela mentalidade dessas pessoas. Aí ele foi no outro, ficou sozinho, não ouviu nada, ficou só pensando, e ele, como é que foi? Foi terrível. Eu senti muita pressão, muita cobrança. Aí ele falou, exatamente, essa cobrança que você faz em si mesmo, você também faz nas pessoas à sua volta. Então você precisa conseguir entender como que você funciona para você poder trabalhar sozinho, sem essa influência dessas pessoas que você gosta de ouvir, gosta de ler. Então a meu análise. pai, você falava, mas sexta-feira da paixão, né, que é muito católico, então tinha aqui que fazer muito barulho, né, tinha que ter um certo respeito. E você ficava, cara, mas o que eu vou fazer? Pai, eu tô à toa aqui, né? Fica ansioso, ele senta e vai pensar. Era uma coisa que fazia sentido para ele, né? Então, as crianças, então, você não vê essa parada hoje mais, assim, se fica doente. Tá pensando em quê, cara? Você tá sentado aí. Mas aí você pegou no ponto crucial. Por que que você não tem crianças assim? Porque você não tem pais que dão referência para elas fazerem isso. Então, É, os pais não conseguem transmitir que isso é um valor para elas.
Então não é sim, culpa das crianças não serem assim, é culpa do resultado da nossa criação. Então a nossa criação não mostra para elas que isso é algo importante. Então elas não vão fazer nunca. Elas só vão fazer quando elas verem valor nisso. E elas só vão ver valor quando ela vê os pais fazendo. Então, é igual, vou falar de novo, não é tanto a dificuldade que nós enfrentamos, mas é a nossa capacidade de lidar com essas dificuldades. E elas precisam ser desenvolvidas. O que está acontecendo com a sociedade? Os pais estão criando filhos que não têm capacidade de lidar com as dificuldades dessa geração. E aí, isso aí precisa mudar para ontem. Porque daqui a pouco essa geração vai envelhecer e ela vai coordenar esse mundo. E a forma que ela vai coordenar é com essa mentalidade. Então, o primeiro problema que nós tivemos foi essa necessidade de gratificação instantânea. A segunda, necessidade de estímulos. O que é isso? Uma tela, ela produz vários estímulos. Os vídeos, eles produzem vários estímulos. Você vê um filme de adrenalina correndo, a adrenalina sobe, você fica respirando até mais forte. Você vê um filme de terror, você fica com medo. Então, tudo isso aí são estímulos. E a tecnologia, os telefones, os filmes, as mídias sociais, elas têm uma quantidade de estímulo muito grande para prender a sua atenção. sim. Então, foi o que eu falei, estava comentando com você aquele dia. Por que o TikTok estourou? Por que o Instagram agora começou a fazer Reels? Porque a pessoa tem 15 segundos, se não 30, para poder prender sua atenção. Se você começa a passar, se as pessoas passam nos primeiros 2 segundos ou 1 segundo, o Instagram para de entregar aquilo que você fez. Então, a quantidade de estímulo, ela faz prender a atenção da pessoa, só que isso torna a pessoa impaciente. Sim, E aí está tudo colaborando para isso. Você olha... Isso está tão claro que até o WhatsApp lançou essa atualização de você poder adiantar a conversa e colocar mais rápido. Você vê. O YouTube já tinha, né? Sim. Mas você está tão frenético que até a própria tecnologia já está ficando que ultrapassada nessa questão de velocidade, né? Mas olha que Agora, engraçado. A acelerar geração dos você. nossos pais, dos nossos avós, acharam essa atualização horrível. Nossa, que negócio horrível, não sei o que, negócio ruim, o que fez isso no celular e tal. Agora, a geração de hoje amou. Porque ela já nasceu dentro da tecnologia, ela já consegue pensar nessa mentalidade mais acelerada, e para ela isso é bom. Só que para a galera antiga que tem paciência, que sabe lidar melhor com a vida, eles já veem que isso é ruim. Cara, para que eu preciso ouvir a pessoa com a voz distorcida? Eu não posso esperar ela falar normal? O que eu tenho que fazer agora de tão importante? Hã? Você não pode tirar um tempo para ouvir o negócio normal, né? Então nem deveria estar tendo essa relação, vamos dizer assim. Só que isso já foi um trabalho lá atrás, igual eu falei, veio com a televisão, aí veio com o celular, o computador, aplicativo, mídias sociais, e agora as pessoas estão nesse mundo que elas precisam de estímulo o tempo inteiro. Tanto é que tem uma série chamada Feed na Amazon, eu achei ela muito interessante, que no futuro nós não usaremos mais celular, mas vai ser implantado na nossa íris. Então, pela nossa íris, a gente consegue ver filme, ver série, ver as pessoas, falar com pessoas, enfim. Então, já na sua íris, você já consegue fazer tudo que você faz no celular. E aí as pessoas já estão num nível tão avançado que elas não veem um vídeo sozinhas, elas veem 10 vídeos ao mesmo tempo. Então, elas abrem 10 janelas de vídeo e ficam vendo. 3 telas, trabalho com 3 telas. As pessoas andam na rua vendo as coisas na íris do olho. Então, assim, e aí, numa parte da série, o menino vai para o terapeuta, porque ele estava com dificuldade de parar de ver. E aí o terapeuta falou assim, ó, desliga todas as telas. O menino desligou, ele entrou em convulsão. É isso. Choque de abstinência. Passou a ser parte dele, né? O cérebro dele já não conseguia mais funcionar sem ter tantos estímulos ao mesmo tempo funcionando. Sim. Realmente. Eu, por exemplo, para trabalhar, eu tenho que colocar uma música se eu quiser concentrar. Fazer uma coisa só, a gente tem que lutar e não passar isso para frente. Qual foi a última vez que a gente viu um filme sem mexer no celular? Acho que nunca, né? Depois que chegou o celular, agora você divide a tela, né? Você vai fazendo. Uma coisa importante que você falou de filme aí é a questão da classificação indicativa também. Porque lá não funciona, cara. Você tem que ver a sua criança, qual é o nível de sensibilidade dela. Porque tem filme, por exemplo, você pega aqui o Soul, né, da Disney.
tá lá, classificação livre, mas o Lourenço ficou morrendo de medo do filme. Então você tem que ver, né, a sua criança, se aquele filme que vai fazer bem ou não para ela, né? Porque aquilo lá na prática não funciona, não. O principal, o pai tem que entender que ter filho vai demandar muito mais dele do que ele imagina. Então ele precisa se preparar antes. Dá Senão trabalho. ele vai entregar uma criança para a sociedade com problema, com dificuldades. Então o pai tem que entender isso, porque hoje em dia a gente faz tudo no automático. A gente já nasce num mundo totalmente em movimento, já teve guerra mundial, já teve um monte de coisa, a escola, tecnologia. Então você já nasce em um mundo em movimento. Aí você que vai Sim. crescendo, você vai ter que aprender as coisas à medida que você vai crescendo. É o que você falou que não, as novas gerações agora não estão inventando muita coisa, né? Então Não, ela só aprimora o que já foi inventado. né? Tá tendo mais essa questão mesmo. Então a gente já nasce num mundo totalmente em evolução, totalmente em movimento. A gente tem que aprender a lidar com esse mundo, nos conhecer, nos entender dentro desse mundo. E aí nós nos tornamos pais e precisamos criar os filhos dentro desse mundo. O problema é que a gente tenta criar os filhos muitas vezes sem estudar, sem se preparar, e a gente acaba copiando o que os nossos pais fizeram. Sim. Inconscientemente, porque a gente às vezes não quer, mas inconscientemente, por não buscar outras fontes, a gente repete o que os nossos pais fizeram. E aí eles também não tiveram muita informação, muita fonte, e aí vira uma bola de neve. Então, Eu trabalho o dia todo aqui com o Lourenço e chega no final do dia e fala assim, não, agora a gente vai ficar junto. Né? Ou vai brincar de alguma coisa, cozinhar junto, fazer algo, nem que seja pegar o carro e andar, porque tá na pandemia. Aí o pessoal fala, mas você já ficou o dia inteiro com ele? Não, ele tá só do meu lado, eu não tô com ele o dia inteiro. uhum. É bem diferente, né? Você tá do lado, mas não tá junto. Então, quando você tá junto, você tem que estar junto de verdade. Sim. Tem que até o seu celular, você tem que pegar e põe ele em cima e conversa, porque hoje eles até chamam a atenção, né? Larga o celular aí, só vamos fazer isso aqui. Uhum. Sim. Os filhos já pedem, né? Eu acho muito legal quando a gente chega, eu vou na sua casa, você vê que a gente senta, né, na mesa e troca ideia ali por horas. Meu pai também é dessa forma. E consegue fazer essa desintoxicação, vamos dizer assim. Né? Ou seja, a gente não fica mexendo no celular. Meu pai, se você chega lá e fica mexendo no celular, ele te chama atenção. Com certeza, ele gosta de conversar olhando no olho. Eu falo assim, não, você quer mexer no celular? Então mexe no lado. E é engraçado que seu pai, ele é um senhor, mas ele é antenado, né? Ele gosta de mexer na mídia social, no Esse Facebook, curte, tem tudo tudo. que você posta, ele comenta. E sabe o que eu acho super legal, que dá para levar como exemplo para a gente também? Ele tem horário. Cara, ele entra na internet ali de 8 até 9, 10 horas, por exemplo. É o horário dele entrar na internet. Ele não para e fala assim, agora eu vou. Tem o horário dele, tem um tablet, tem o horário dele de jogar, de mexer no tablet. Tem uns jogos lá que é bom para memória, para idoso e tal. Só que é aquele horário. Então a hora de tomar café é 3 horas, por exemplo. 3 horas ele está tomando café. 16 horas eu vou mexer no tablet. Então ele segue um horário. A tecnologia não controla ele, entendeu? Não, é assim. Então, é isso que eu falo sempre. Eu vou falar pela segunda vez. O celular tem que ser um dispositivo que você usa, não que usa você. Sim, E aí, sim, hoje, ele nos usa, porque nós somos número para eles. sim. Quantas pessoas estão acessando, quantas vão comprar, quantas eu vou conseguir vender, quanto seguidor tem. Então, as três coisas negativas no cérebro dessa geração foi, primeiro eu falei gratificação instantânea, não tem paciência, tudo aqui e agora, precisa responder às demandas da criança automaticamente, isso é um problema. Não sabe esperar, não tem paciência, enfim, isso é um problema muito sério. Segundo, a necessidade de estímulos, que é o que a gente acabou de falar. Eles precisam de muitos estímulos para prender a atenção. Então, se o TikTok ou Reels ou qualquer vídeo ou filme não tiver muito estímulo, a criança não assiste. A criança não assiste um documentário que ele é bem embasado, que ele vai trazer um conteúdo que vai informar. Não assiste, esquece. Não prende atenção. Tem que ser muito curioso. Eles gostam de assistir o quê? Coisas fúteis que tem muito estímulo. Sim. E a internet sabe disso. O Instagram, ele começou a entregar menos stories, menos feed, e começou a entregar mais reels. Por quê? Porque ele sabe que isso vai gerar mais engajamento, ele sabe que isso vai atrair mais pessoas para o aplicativo dele. Então ele não quer saber se isso vai fazer mal a longo prazo, se isso vai acabar com a mentalidade das crianças. Ele quer ter público, ele quer ter pessoas ali e ele quer ganhar dinheiro e lucrar em cima das pessoas. Então as pessoas são números para eles. Então a segunda é estímulo e a terceira é que alimenta a necessidade de afirmação. E aí isso aqui é muito sério.
Hoje, eu já vi várias pessoas postando e vivendo isso. As pessoas, elas são medidas pela quantidade de likes, curtidas e comentários que ela tem. Então, os Sim. jovens já crescem fazendo dancinhas ou coisas para ter seguidores. Como se isso definisse a identidade deles. E aí, por quê? Porque eles não receberam a identidade dos pais. Então, tudo começa na criação. Quando esses pais não sabem transmitir identidade nem legado, os filhos vão receber do que a sociedade está impondo para eles. Então, a geração anterior recebeu o que as novelas colocaram para eles, o que era valor. Essa geração está recebendo o que as mídias sociais estão impondo. E é até engraçado porque é muito rápido. Minha cunhada mora na Inglaterra e ela mora na Irlanda. E aí ela estava contando que ela era babá de umas crianças lá, crianças de 8, 10 anos. E as crianças estavam falando para ela, nossa, você tem Facebook? Meus pais têm Facebook, isso é coisa de velho. Sim. Então já E a diferença entre as redes, né? Você vê que o Facebook, normalmente, meu pai, por exemplo, não tem Instagram. Ele não conseguiu captar ele com esse estímulo. É muito estímulo, é tá? porque A é mais geração, recente também, né? assim. E Então, uma é coisa isso. interessante, ele vê uma notícia e ele pesquisa, né? Hoje em dia, se a pessoa não pesquisa, fala assim, ah, deixa eu ver a fonte, deixa eu ler, deixa eu procurar. Não, vi na internet, tá lá, mas você É, não tem nem prazo. então, essa necessidade de afirmação é muito séria. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo enxergar isso aí, mas eu vejo muita gente no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, elas lutando por likes, seguidores, como se o mundo só existisse Sim, online. Então, se, fazendo ele tem, cada coisa. se a pessoa não tem muito like ou muito comentário, ela já fica baixa, fica para baixo, se sente mal. Então, isso está criando essa Já tá virando geração. moda, né? Oi? Já tá virando uma moeda digital essa questão de seguidores lá. Já virou. Já Você virou. troca, vai e troca, eu tenho tantos seguidores, eu quero isso. Então, hoje, se você não tem, você não é uma pessoa popular. Às vezes, você é o cara mais legal da turma, entendeu? Mas você tem poucos seguidores, que não é o seu foco. Sim. E esse é o problema, é que cada geração vai enfrentando um problema diferente e vai mudando tão rápido que os pais às vezes se perdem de como fazer isso daí. De como. Apareceu um anúncio no meu celular, do joguinho do Lorenzo, sobre o Kawaii. Ganha dinheiro, não sei o quê, e ele tá doido para comprar um carrinho. Aí ele falou assim, não, pai, dá para aumentar minha coleção de Hot Wheels, olha aqui, tem como ganhar dinheiro clicando aqui. É assim que funciona? Eu falei, se fosse assim, eu não tava trabalhando o dia inteiro aqui, não, hein? No dinheiro não é fácil para ganhar, é difícil. Aí eu fui sentar, explicar para ele, conta umas moedas do cofre, tive aquele tempo, porque tem que aprender que não é fácil. E eu É. já coloco como se fosse um negócio, vou ganhar dinheiro aqui. E aí você pegou um negócio crucial. Cada pergunta do filho é uma oportunidade para o pai ensinar um valor. Sim, Então, vou dar um exemplo. Tinha um pai que lá nos Estados Unidos e as filhas queriam dinheiro que as amigas tinham, foram comprar doce, não lembro o que foi comprar. E o pai falou assim: não, eu te dou, só que vocês vão ter que selecionar, tá vendo aquele tanto de pedra branca que tem ali? Eu preciso das mais bonitas para o pai colocar ali no jardim. Se vocês fizerem, eu dou $5 para cada. E as meninas gastaram quase que o dia inteiro para selecionar essas pedras. sim, Quando elas receberam, elas viram o valor que tinha esse dinheiro do que as outras que receberam de mão beijada. sim. Aí, quando elas cresceram e viram as filhas gastando $100 numa calça de uma marca famosa, e aí perguntaram para vocês vão comprar? Elas, eu não, isso é caro demais pelo custo do meu trabalho. Eu prefiro ir ali no brechó e Funciona. comprar duas. Cara, e funciona. O Luiz, ele faz alguns trabalhos assim para mim, né? Vamos falar trabalhos. Ah, eu vou fazer um aplicativo, desenha a tela para mim. Aí eu vou lá e pago ele R$ 2 por semana. Aí ele chegou no supermercado e foi comprar uma caixa de bombom, ele teve que dar R$ 10 em nota de dois. E foi pagando, pagando, e ele assim, tá caro, hein? Falou com a mulher da caixa. Porque ele viu o trabalho que deu para conseguir ganhar aqui. Então hoje, graças a Deus, eu falo com ele, ah, pai, eu quero comprar a gente tá querendo comprar um minibook que fala, né? Que é esse carrinho de pra andar na estrada e tal. Ah, quanto que custa, pai? Ele pergunta a todo mundo, quanto que custa? Eu falei, não, cara, aí uns 10 mil, ele, nossa, mas é muito dinheiro, né? E eu falo que não, ele entende, ele não fica insistindo. Ele sabe que eu vou ter que trabalhar ali, né, muito tempo para conseguir comprar. Então funciona muito bem essa questão do dinheiro e hoje não é ensinado nas escolas, não é ensinado essa Não. questão de dinheiro, empreender, tinha que se colocar também.
Mas aí, de novo, a gente entra naquela questão de terceirização. Isso aí, Sim. os pais têm que entender que Sim. alguns valores são para eles passarem. A escola pode ensinar matemática, mas o valor que o trabalho tem é os pais que ensinam. E o Sim. valor que as pessoas têm, isso aí é uma demanda dos pais. E aí a gente deu 3 problemas básicos dessa geração que cria na mentalidade e 3 soluções, né? Que para a gente conseguir combater esses efeitos negativos na mentalidade dos jovens, das crianças. Primeiro é sentirem amados, sentirem seguros e terem propósito. Isso é o antídoto para praticamente tudo de ruim que o mundo está oferecendo. Então, se os pais entenderem esses 3 passos, eles vão conseguir imunizar seus filhos contra essas influências negativas. Então, primeiro, sentirem amados. Aí a gente entra naquela questão de clichê de falar de amor, só que é muito difícil a gente entender isso na prática. Então, tem as 5 linguagens do amor, que é importante os pais saberem, que é como cada criança se sente amada, cada pessoa se sente amado. Então, existem 5 maneiras diferentes, vou falar bem rápido, só para os pais entenderem, que é toque, palavras de afirmação, tempo de qualidade, serviço e presente. Então, são 5 maneiras diferentes. Às vezes eu me sinto mais amado se alguém me dá um presente, outro se sente mais amado se você gastar um tempo de qualidade com ela. Então, às vezes você tem 2 filhos e a linguagem de amor deles é diferente. Você dá a bicicleta para os 2, um se sente amado e o outro não. Poxa, pai, queria que você fosse jogar bola comigo. Para mim, valeria muito mais do que você tivesse me dado um presente. Então, por mais que você tratou os 2 iguais, os 2 recebem de maneira diferente. Então, é importante você entender qual a linguagem de amor deles. Segundo, as famílias elas adoecem não é por falta de amor. A gente trabalha no consultório aqui, os pais morreriam pelos filhos, mas eles estão em um amor fora de ordem, desordenado. O que é isso? Uma família saudável é onde pai exerce função de pai, mãe, mãe, amigo, amigo, filho, filho. Quando a filha começa a exercer papel de esposa, o filho começa a exercer papel de pai, enfim, começa a inverter, que é o que acontece muito hoje, aí você vê as doenças se formando dentro da família. Então, uma vez eu até falei com você essa questão de os pais dessa geração, por não ter tido muito afeto com os pais da geração antiga, eles tentaram fazer algo diferente com seus filhos, serem mais próximos, se tornarem amigos deles. Só que o problema é que quando o pai se torna amigo do filho, o que significa a palavra amigo na prática? É alguém de fora da família, que eu considero como se fosse da família. Então o pai não é amigo, ele não é de fora da família. O pai é alguém que tem que frustrar o filho, fazer o filho enfrentar seus próprios desafios, dizer não, pôr limite. É assim que ele vai demonstrando amor. E aí o filho pode ficar frustrado, pode não querer conversar com o pai um dia, 2 dias, mas no outro dia ele vai ter que levantar, descer, tomar café com o pai e falar: bença pai, bença mãe. Olhar no olho. Não tem para onde ele correr, ele está debaixo da autoridade daquele pai. Então, os pais precisam entender esse posicionamento deles em relação à criação. Se eles forem amigos dos filhos, eles tiram a necessidade do filho de buscar amizade fora da família, e então eles começam a se isolar. E um dos maiores problemas hoje, pais, é essa questão do isolamento. É muito maléfico para os filhos. Por quê? Os filhos precisam se envolver com outras crianças que têm os mesmos valores daquela família. E aqui eu falo que se vocês puderem pegar alguma coisa dessa live, os pais, peguem isso aí, é muito importante. Se envolva com famílias que busquem os mesmos valores que vão reforçar. Coloquem os seus filhos em escolas que reforcem os seus valores. Os pais, às vezes, colocam os filhos em escola, eles não sabem quais são os valores daquela escola. E valores, eu digo, não o que o diretor fala, não o que os professores falam, mas o que eles vivem. Então, eu já vi muitas escolas que têm valores bem diferentes dos meus aqui, só que não está aberto. Eu tive que descobrir depois como é que eles ensinam, enfim. Não tem nada de errado, cada escola tem seu valor. O errado é o pai colocar numa escola que não reforça o valor dele. Então, escola é um lugar... Depois em casa a escola fala outra, né? Então, muitas vezes, os pais não conseguem compreender que o filho vai passar mais tempo na escola do que com eles. Aí você coloca o filho que está na escola, que os amigos ensinam coisas diferentes, que os professores ensinam coisas diferentes da dele. Aí vai querer que o filho siga os mesmos passos dos pais? Não vai seguir. Então, você precisa ter amigos, famílias que têm os mesmos valores que você. Você precisa lutar por isso. Se você não lutar e achar que sozinho você vai dar conta, vai ser muito difícil. Muito difícil.
Então, procure pessoas que vão reforçar os seus valores. Porque daí, o seu filho vai ter com quem brincar e ele não vai se sentir sozinho. Nossa, só eu que tenho que fazer isso. Lá na minha escola todo mundo faz diferente. Isso é um peso para a criança que não dá para ela carregar. Sim. Então, isso deve ser uma prioridade para os pais. Buscarem famílias que reforcem, buscar escolas que reforcem os valores que vocês querem para os seus filhos. Não adianta você querer ensinar algo para os seus filhos e as amizades, a escola, ensinar outra coisa. Porque a sociedade, o telefone já está ensinando o oposto. Teve até uma briga grande com essa questão de Felipe Neto, Lucas Neto, né? Que eles eram qualificados infantil, mas você ia ver as coisas que ensinavam. Enfim, terrível. Então, os pais precisam entender essa questão da amizade. Até mesmo, igual eu falei, para não ter tanto celular. Minha filha em casa, ela pede o celular de vez em quando. A gente dá o celular para ela. Agora, quando ela vem para a escola, você dá o celular para ela, ela joga no chão. Ela tem 2 anos. Ela não pede o celular hora nenhuma. Por quê? Porque aqui ela tem terra, ela tem animal, ela tem amiguinhos, ela tem jogos, ela tem brinquedos. E isso é uma geração saudável. Sim. Agora, você vai tirar o celular do seu filho e você vai pôr quem em troca? Vou pôr Não é só tirar. Hã? Não é só tirar e deixar a dor, né? A questão é substituir por algo mais saudável. Então eu lembro meu pai sempre teve fazenda e ele às vezes passava a semana longe. E quando ele voltava, não sei se você lembra, mas tinha um monte de brinquedos aquele estrela, né? Meu pai fazia 2 coisas quando ele chegava. Uma era, ele chegava com um bolo assim de figurinha, que ele passava na banca e comprava pra gente pôr no álbum. E, cara, como aquilo ali era prazeroso, você preencher grudar aquelas figurinhas lá. Trocar, né, as repetidas. E a segunda que ele fazia era brincar, às vezes, com a gente daqueles brinquedos do Estrela. Tinha um pula pirata lá, tinha um joguinho lá. Muito legais. Então, isso me marcou muito. E engraçado que assim, na live toda a gente sempre está usando como referência nossos pais, para você ver a importância que é Sim. o exemplo de você passar isso para seus filhos, para você ser lembrado depois. Sim. A live é baseada em coisas que nossos pais fizeram por nós, né? A gente lembra deles. Isso é muito bom. E aí tomar o cuidado com as coisas erradas que nós herdamos também. Sim. Igual a gente está falando, essa questão foi um pouco menos de afeto. Meu pai às vezes passava a semana, isso era uma vez na semana, ou às vezes uma vez no mês. Então, a gente tá, às vezes, maximizando as coisas boas e tentando não entrar muito nas coisas ruins. Essa questão do afeto nessa geração realmente é questão de abraço, beijo, falar que ama, mostrar os sentimentos. Cheguei lá em casa esses dias, fui conversar com eles, depois que a gente fez a terapia, né, que começou a constelação. Aí fui falar, né, não, a importância deles pra mim, que eu amo e tal, mas olhou pra mim e disse, você tá doente? Você tá morrendo? Tem alguma coisa, né? Eu tô achando que ele tá morrendo e não quer contar. Porque não é acostumado a fazer isso, demonstrar isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso enquanto é tempo. A pandemia ensinou muito pra gente também isso. Falar e essas coisas e viver mesmo isso. Sim. Então, a primeira coisa para combater os efeitos negativos da tecnologia é fazer bem amados. E aí isso inclui várias coisas. Inclui limite, inclui respeito, inclui você ser pai e não amigo, inclui várias coisas. E você entender o que é amor, né? Aí hoje a gente, no português, a gente usa amor para tudo. Eu amo meu carro, amo meu cachorro, amo meu computador, amo meu filho. E aí entender que são coisas diferentes. Em outras palavras, você tem várias nomenclaturas para falar de amor. Então, são várias palavras diferentes para amores diferentes. Né? No grego, você tem amor de maneiras diferentes, enfim. Então, quando a gente está falando de filho, a demonstração de amor é diferente quando a gente está falando de cachorro ou objeto. Então, hoje em dia se perdeu muito porque virou muito igual aquele paz e amor, né? Quando, na verdade, não era paz e amor. Eles estavam lutando por uma causa deles, legislando em causa própria, a gente fala. Não está legislando numa causa maior. Enfim. Então, é importante os pais entenderem que esse amor ele só vai conseguir ser... ele só vai conseguir como dosar o uso do eletrônico com as crianças. A gente já falou um pouco sobre isso. A gente vai tem o celular, tem os aplicativos que a gente vai postar aí depois como é que utiliza para você saber o que ele está assistindo, quanto tempo ele está ficando. Se ele precisar ficar mais, vai chegar uma mensagem do seu celular para você limitar. Mas antes disso, não é só tirar
Isso, tá? É você substituir por algo saudável. Então, você precisa substituir. E uma das coisas que dificultou essa geração de hoje foi o que a gente falou. As famílias isolaram, às vezes mudaram de cidade para trabalho. Antigamente era todo mundo mais junto. Então, tinha primo, sobrinho, filho da avó, enfim. Que podiam ficar juntos e brincar na rua. Aí começou a ter esse perigo de ficar na rua, ficaram mais isolados. Meus pais moram em condomínio e as crianças são privilegiadas. Você vê eles andando de bicicleta, eles vão lá, jogam a bicicleta, 3 dias depois eles vão pegar a bicicleta lá na portaria. Então, assim, quem mora em condomínio tem um privilégio maior, não adianta. Eles podem todos brincar, tem um grupo lá, convívio real está escasso e a pandemia... Não, mas a gente tem que entender que momentos difíceis sempre existiu. Então, dificuldade vai ter sempre. Realmente, hoje está difícil. Para responder isso aí, eu vou pedir para o Lorenzo contar qual foi o processo dele de mudança durante a pandemia na criação do filho dele. Pode falar. Hoje eu trabalho, como eu tenho as empresas, eu trabalho em casa e assim, se a gente entrar numa pandemia mortal, eu posso ficar 20 anos dentro de casa. Eu não preciso sair para nada. Eu e meu filho. Então eu estava com muito medo e falei assim, cara, eu vou ficar fechado uns 2 anos até acabar tudo isso. Só que eu notei, eu falava com o Thomas, cara, eu me falando sozinho, do nada ele começa a chorar e gritar sozinho, não era assim. Então teve um impacto tão grande, deixar ele tão isolado, que eu comecei a pensar em procurar, eu mesmo procurar as estatísticas. Né? Eu olhei, ó, quantas crianças já morreram com o Covid? Né? Quantos casos graves? Porque a mídia coloca lá, morreram 2 crianças em BH com Covid, mas quantas crianças tem em BH? Né? Tem milhões, então é muita coisa. E aí eu comecei a fazer isso. Falei, cara, mas eu tiro o celular dele e ele vai ficar em casa olhando pro teto? Não dá. Foi aí que eu conversei, né, que o Thomas me ajudou, falando, precisa de outras crianças, precisa aprender. Aí eu consegui, né, a professora, e ela sempre vinha, a professora vinha aqui dar aula para ele. Só que aí a gente conversou, falou, não, agora ele vai lá, e tem 2 alunos, né, 2, 3 alunos lá, com distanciamento e tudo, mas ele mudou completamente, depois que começou a fazer isso. É arriscado, mas é a decisão que o pai tem que tomar na vida. Ou eu deixo ele aqui pirado, uma coisa que vai fazer o resto da vida, vai marcar ele para sempre, ou eu faço, né, eu tomo a decisão menos pior, né, vamos falar assim. E para mim tem dado muito certo, graças a Deus. Então, na vida de adulto não existe inocente. Você vai ter que escolher que tipo de culpa você vai carregar. Então, todas as suas escolhas, elas têm consequências. É muito difícil. Positivas e negativas. Então, essa é uma delas. O Lorenzo, no começo da pandemia, ele se isolou, ficou quase 1 ano isolado. Veio as consequências negativas, ele começou a pesar. Falou, cara, não está compensando. Meu filho pode não morrer de Covid, mas ele vai morrer de outra coisa aqui. Não, o menino olha para baixo aqui, vai querer pular. Quando a linha aqui, ele me perguntou, ele falou, pai, se cair daqui, eu vou morrer, o que acontece? Eu falei, cara, que nível nós chegamos? Você vê, se pega o Covid, assim, é perigoso, a gente sabe que está matando muita gente, mas o que mata mais? Não, com certeza. A gente mitigar os efeitos negativos. Então, a gente vai ter que pesar sempre. Então, escolher e também não escolher, não fazer uma escolha, tudo gera uma consequência. Tá? Tudo com cuidado, com isolamento, tudo com bastante responsabilidade. Não é deixar na casa de qualquer pessoa, é pessoas que vão seguir os protocolos, enfim. Seguir todas as normas. Mas você vai ter que mensurar os resultados. Não adianta você ficar fazendo as mesmas coisas ou só tirar o celular que vai conseguir solucionar. Filho demanda muito, então pense bem, estude, pesquise, enfim, entre em grupos de pais para poder compartilhar dificuldades. E o principal, igual eu falei, busque famílias que vão reforçar os seus valores. Se você tentar ensinar sozinho, isolado do mundo, você não vai conseguir. Te garanto. E as regras que eles aplicavam antes, que nossos pais aplicavam, já não conseguem funcionar do mesmo jeito. Exatamente. Tem que ler. Eu mesmo pensei, vou criar meu filho aqui tranquilo. Mas esses dias eu comecei a ler. Falei, cara, eu vou ter que ler um livro aqui sobre como eu faço isso, como eu vou introduzir a questão do sexo. Ele começou a perguntar como as pessoas são montadas. Isso aí, você falar alguma coisa para ele, você pode estragar ele pro resto da vida, criar um trauma nele. Então eu tenho que ler como que eu vou falar isso, entendeu? Eu não posso simplesmente chegar e falar, a cegonha vai trazer e pronto. Então demanda muito tempo, cara. Muito estudo, muito troca de ideia. Então, 3 coisas que para a gente combater esses efeitos negativos. Se sentirem amados, se sentirem seguros, que a gente falou agora, essa questão de sentir seguro
realmente quando o filho sabe que os pais vão fazer o melhor para eles, os pais vão conseguir colocar limites, os filhos só sentem seguro quando os pais colocam um limite, que eles sabem que eles não podem ultrapassar. Aí, uma coisa que é muito importante, e aí hoje a nossa sociedade enfrenta muito. Antigamente, você perguntava numa sala de aula, quantos pais aqui são divorciados? Era um ou dois. Hoje é 70%, 80%. Então é uma realidade da nossa geração. Só que os pais que divorciam, eles precisam se preocupar dobrado, porque eles vão ter o dobro de trabalho na educação dos filhos. Porque agora, ou fica com um ou fica com o outro, tem que lidar com essa questão da separação, isso traz um trauma ruim para o filho, uma insegurança. Porque quando o filho tem dois pais, se um adoecer, ele sabe que tem o outro. Se esse adoecer, acontecer alguma coisa, ele fica assim, e o que vai acontecer comigo? Tanto é que você me contou que o Lourenço às vezes fala com você, né? Porque você passou por um divórcio e o Lourenço às vezes fica preocupado. O que ele falou para você? Que se eu morrer, como é que vai fazer, né? Mas se você morrer, eu vou ficar sozinho, o que vai fazer? Aí eu expliquei, é um negócio de mesmo com o divórcio você falar a mesma língua. Aí a tecnologia é onde você pode usar a tecnologia ao seu favor. Eu tenho, por exemplo, aqui com a mãe, né, com eles, a gente tem o Google Calendar, que a gente compartilha. Então, a atividade dele, ela sabe os dias que ele vai fazer tais atividades, os dias que ele tem aula, os materiais da escola, tira foto, ele coloca no Google Drive também. Então, a gente usa a tecnologia dessa forma, a questão do controle. Ela tem o acesso, ela sabe o controle também que ele está usando, quanto tempo ele usou. E ela, pai, me dá mais meia hora? Não pode ser todo dia também. Eu falo, não, hoje eu vou te dar mais meia hora. Amanhã não. Ele falou, não é não. Vai chorar, vai xingar. Peguei uma folha, dei um desenho. Não quero desenhar. Eu falei, deixa eu te mostrar aqui o que o papai fazia quando eu era criança. E busquei assim, um negócio lá dos anos 2000, 99, 2001, quando eu era tinha meus 11 anos, mostrei pelos meus desenhos. Aí ele pegou e começou, como é que é fazer isso aqui lá, como é que ele faz? Então, E isso aí vai construindo o senso de identidade dele. Isso aí gera muito valor para o filho. Puxa, eu fiz sim, isso com meu pai. Meu pai fazia isso e hoje eu faço isso. Se os pais entenderem a reconstruir o passado no presente, eles vão conseguir construir crianças mais saudáveis. E, às vezes os pais desvalorizam as histórias dos avós e dos pais. E isso vai enfraquecendo o legado daquela família. Então os pais precisam fortalecer esse legado para conseguir transmitir para a próxima geração. E aí eu falei um pouco do divorciado, mas o que tem de casais juntos que não são casados, que não é um casal saudável, é muito, tá? Não é só a questão de você estar junto que vai trazer segurança para os seus filhos. Então, o que mais vai trazer segurança, o que você mais pode fazer para ajudar essa criança a ter uma identidade saudável é um relacionamento saudável entre os pais. Então, o que tem de pai que, não vou me brigar na frente dos filhos, não, não gosto mais de estar nesse casamento, estou frustrado. Esses dias eu atendi uma pessoa que tinha muitos anos de casado, muitos mesmo, com 3 filhos, falou assim, não, eu quero divorciar. Mas isso já vem na mente dela há muitos anos. A criança sente que a mãe quer isso. Eles conseguem entender que não está bem. Eles não sabem o que, não sabem explicar como, mas eles sentem que algo não está bem. E isso traz uma insegurança para o filho. E aí ele vai buscar essa segurança em outro lugar. Então não é que só a questão de estar junto ou de separado. Às vezes, se separar, às vezes traz um ambiente mais saudável para o filho. Porque às vezes tem casais que chegam num nível de briga tão grande que aquilo ali é muito prejudicial para a criança. Então, se os pais querem ter filhos, eles precisam entender que a segurança ela vem da união saudável entre o homem e a mulher. O filho precisa entender o que é saudável. Então, quando ele vê os pais bem, ele tem segurança, ele tem identidade, ele tem paz. Então, eu já falei, fiz um vídeo explicando sobre a questão da criança pedir para dormir com os pais. Na grande maioria, é um medo dos pais não estarem bem. Os pais, às vezes, brigam na frente, aí às vezes consertam lá no quarto. E eles não têm essa segurança, eles estão sempre com medo. Então, quando eles vão dormir, eles ficam com medo. Nossa, será que meus pais estão bem? Aí pede para dormir com os pais. Ele dorme no meio para ele ser o elo de ligação entre os pais. Eu tô aqui, meu pai e minha mãe estão aqui, eles estão juntos, eu tô bem. Aí ele consegue dormir. Então, uma saída para isso, que depois de muita análise conseguiram fazer, foi, eles chamam de couch time, né? O momento do sofá. Que é basicamente a criança ver os pais conversando, estando bem, momentos juntos, prazerosos. Aí ele, meu pai tá bem. Então, quando os pais começaram a fazer isso, essa criança nunca mais pediu para dormir com os pais. Porque ela sempre vê os pais bem. E não adianta os pais fazerem isso de uma maneira mecânica. Eles precisam realmente estarem bem. Então, se os pais não estão bem, procure ajuda.
Então, no Brasil, infelizmente, a gente não trabalha com prevenção, a gente trabalha muito com quando as coisas estão no pior momento, a gente procura ajuda, né? Quando já está quase separando, ou quando o câncer já está avançado. Todo mundo sabe que quando você busca ajuda no começo, a probabilidade de você tratar, de você curar, é infinitamente maior. Só que no Brasil, infelizmente, a gente busca ajuda, ou às vezes busca também e não acha, enfim. Mas não cesse. Porque criar um filho, colocar o mundo na sociedade é responsabilidade sua. Se você fez o filho, a forma como você vai entregar esse filho quando você for, ele é a continuidade sua aqui na Terra. Ele é a Ele continuidade não sua aqui na sabe Terra. o que ele vai ser, né? Pode comandar uma nação, pode, né, ser um presidente, ser um, sei lá, uma coisa que vai impactar muito no mundo que você está criando hoje. Né? Ou pode também virar esses malucos que explodem, então você não vai querer que isso aconteça. Né? Então, é muito, muito importante. Se Então, você... recapitulando a live, tem que não fazer um resumão aí. Tá. Primeiro passo é se sentirem amados, eles precisam se sentir seguros, e o terceiro é terem propósito. Então, tem muitos adultos hoje que não têm propósito e querem criar filhos e dar propósito para os filhos. Não dá. Esse dia eu atendi um outro pai também. O filho estava totalmente, enfim, teve problemas sérios, acabou tendo que internar. E eu, trabalhando com o pai, perguntei aqui, qual que é o seu objetivo de vida? Ele falou assim, trabalhar e morrer. Eu falei, pois é, você não tem. Como é que você quer que seu filho tenha? Então, assim, é extremamente difícil quando os pais querem que os filhos façam algo que eles também não têm. Então, o pai primeiro precisa mostrar para ele o valor de ter um propósito. E seja ele dentro de religião, seja ele de vida, você tem que entender que você precisa de um propósito. Tem até um livro que um psicólogo canadense que eu gosto muito, Jordan Peterson, ele escreveu, e as 12 regras para a vida, e aí uma delas, a principal, é procure algo muito desafiador e entregue sua vida a isso. Então, sua vida vai ser medida o que você entregou para realizar. Então, quanto mais difícil e maior for, maior a sua vida vai ter significado. Mais a sua vida vai ter significado. Então, se você... E o problema dessa geração é que os pais hoje, eles não falam, mas eles estão vivendo pelo trabalho e por dinheiro. Porque todo dia o filho acorda e vê o pai só trabalhando. E às vezes insatisfeito, infeliz. Aí ele fala assim, não queria trabalhar não, ué. Meu pai trabalha e não curte, meu pai trabalha e é insatisfeito. Outra coisa ruim na cabeça dele. Sim, então, extremamente importante essa questão do propósito. Se não conseguir transmitir um propósito para os filhos, eles vão ser presa fácil para a mídia, para buscar identidade nos likes, nos comentários, nas curtidas. E aí, só para a gente finalizar, alguns pontos chaves que você pode fazer com o seu filho dentro da sua família, que a gente já falou, a gente vai recapitular aqui, para você conseguir, então, ter uma criação mais saudável dentro dessa geração tecnológica. iGeneration, né? Essa geração do iPod, do iPad, do iPhone, enfim. Então, primeiro, faça o seu próprio plano de família. O que é isso? Você estabelecer quando usar celular, como, na sala de jantar, no quarto, quanto tempo, e aí depois a gente pode fazer uma live, ou você gravar um tutorial de como os pais vão poder instalar esse aplicativo no celular para poder acompanhar os filhos. E segundo, estabelecer limite e encorajar a brincadeira fora de casa, com os amigos. Então, os pais precisam fazer isso. Então, o Lorenzo teve que fazer isso com o filho, ele teve que ir atrás e buscar uma alternativa. O filho não vai fazer isso por si só. Antigamente, eu morava em Brasília uma época e eu era bem novinho, devia ter o quê? Uns 10 anos, 9. E eu lembro que todo mundo era muito prédio em Brasília, então a gente descia todos os dias para ir lá para a quadra brincar. Os pais não davam falar nada. E já era automático, a gente fazia amizade no elevador. Era coisa, ia para casa todo dia do amigo, mexendo no videogame. Só que hoje em dia não dá mais. Então os pais estão tendo que ter essa demanda de ter que ir atrás e, poxa, vou colocar meu filho na natação, vou pôr meu filho aqui, vou... Mas, de novo, vou reforçar essa questão de você lutar por amizades que vão reforçar os seus valores. Então você tem que ter amigos. Tem casais ou amigos que tenham filhos que também estão buscando os mesmos valores. O que a gente falou, você deve encorajar essa questão de brincar fora. O tempo no celular nunca deve ser sozinho. Nunca deve ser sozinho, já falei sobre isso. Eu quero privacidade. De novo, privacidade você tem no banheiro, você tem em outros lugares. No celular, isso é cuidado. Então, os pais precisam monitorar mesmo. Depois que ele tiver maior de 18, você não pode beber só maior de 18 anos? Então, você vai ser livre para usar o celular também sozinho, maior de 18 anos. Não precisa se esperar tanto, né? Se você conseguiu fazer a base bem feita,
de transmitir o legado, identidade e responsabilidade, então você pode se sentir seguro que ele não vai fazer nada que vá te deixar triste ou te magoar. Agora, se Sim. você não conseguir transmitir isso para o seu filho, isso não vai barrar ele naquela hora que ele estiver fazendo algo errado. Sim. A única coisa que vai barrar o seu filho de fazer algo errado é essa ligação que ele tem com você e essa tristeza que ele vai ter de te magoar. Então ele vai ser leal na sua ausência. Isso é muito importante. Então, essa questão do aplicativo, o Google Family, a gente coloca um tutorial mostrando os principais pontos, como que você controla aqui, que dá para você, na hora que for instalar alguma coisa, você tem todo esse relatório de tempo, o que está sendo usado. Né? Até interessante que você consegue até questão de localização. Então, você consegue localizar, né? Às vezes você está na casa de um coleguinha, alguma coisa assim. Então, se tiver esse monitoramento, você consegue manter esse rastreio. A questão também das tarefas, né, Thomas? Outra coisa que usa tecnologia também, ter uma lista de tarefas, igual a gente fez no início, com horário para cada coisa. Olha, a gente vai tomar café às 8, às 9 tem aula, né, o celular você vai usar, por exemplo, 1 da tarde, então todo dia, 1 hora, é hora de usar o celular. Uhum. Passou disso, eu não posso usar, não. Passou, perdeu. Não dá mais, só amanhã. Sim. Então, você É. entende E aí, isso. lembra de substituir, não só tirar, hein? Se você vai E essa tirar, tem que rotina, ela substituir. faz. A rotina para a criança ela é muito importante. A criança aprende mesmo, ela até passa a gostar de fazer isso. Porque se cada dia você fizer um dia, não entra na cabeça deles. Né? Essa questão da rotina é crucial. Embora cada temperamento ele trabalhe com isso diferente. Depois eu posso esclarecer isso um pouco melhor. Então vamos lá, tô acabando os pontos aqui. Primeiro, o Lourenço já falou sobre isso, você tem que ser um modelo. Então, se os pais não fazem, a mãe está lá no celular no banheiro, a mãe está no celular na mesa de jantar, esquece. Isso aí, e querer ensinar que o filho não utilize, esquece. Bem, né, errado. Isso aí já A é. gente não está tratando o celular como se fosse uma coisa ruim, né? A tecnologia é muito boa. Porém, é o que você falou, ela não pode te controlar. Se você está almoçando, isso até é questão nutricional. É diferente. Se você comer mexendo no celular, comer assistindo um vídeo, ou comer tranquilo, mastigar direitinho. Uhum. Então, você vai ser controlado pelos dispositivos. Até para a criança comer vendo um vídeo, ela vai engolir aquilo tudo sem mastigar, sem... Não é bom, né? Sim. Então, isso aí seja um modelo. Saiba o valor de rosto a rosto, comunicação face to face, né? Olho no olho. Isso aí para criança. E aí, até dentro da psicologia, a gente trabalha muito isso, né? Às vezes você tem que descer no nível da criança, falar nos olho no olho, descer Sim. do mesmo tamanho dela para que ela possa entender. Enfim, limitar o tempo de horas que a criança pode estar durante o dia. Cada idade você vai aumentando. Ah, com 2 anos pode ficar meia hora por dia. Vai aumentando. Com 5 anos já pode ficar 1 hora. E aí vai, até o máximo, né, 2 horas. Então, às vezes está estudando, está fazendo alguma outra coisa, pesquisando, não tem problema. Antigamente a gente tinha que pesquisar na Barça, tinha que ir lá, no Mirador, biblioteca. Hoje está tudo ali na ponta do celular, do dedo, né? Então você pega ali, você pesquisa e você monitora o que eles fazem. É questão do horário, não fazer isso próximo da hora de dormir também, porque senão, sabe, meu filho dorme mal, o meu filho não está crescendo direito, porque o hormônio do crescimento ele é produzido dentro de um horário X, né? Se não me engano, de 8h30 ou 9 horas até meia-noite. Então, se Mas você deixa o celular, se usa o celular às 7 da noite, ele não vai dormir às 8, nunca. e, Nem a gente. isso aí é muito difícil até para os adultos. Então, assim, Sim, se muito os pais difícil. não colocarem isso mesmo como objetivo, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir que seus filhos também consigam. Então, É vocês um têm que... desafio para a gente, né, primeiro. Então, outra, penúltima coisa, aplicativos para as crianças, faça o seu dever de casa. Você tem que olhar mesmo, monitorar, porque eu já vi muito vídeo, não sei se foi o Kids, mas que falava que era taxa infantil, faixa etária infantil, e às vezes parecia propaganda que não era. Aplicativo que falava que era infantil, mas aparecia propaganda que não era infantil. Enfim, você tem que fazer o seu dever de casa. Segundo, crie uma zona que não pode, um lugar que não pode celular. Então, olha, galera, de tal a tal hora, esse lugar não pode mexer no celular, hora de almoço, a gente já falou. E o principal, que eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, que isso aqui eu acho que é o ponto-chave da nossa live de hoje em relação à criação de filhos. Não use o celular como um pacificador para o filho. Se o seu filho está estressado, dando birra, gritando, não fale, vamos assistir um desenho, vamos assistir algum joguinho. Não entregue o celular na mão nessa hora. Você tem que ensinar ele a acalmar,
cada temperamento é diferente, né? Se ele for colérico, ele vai ser mais explosivo, ele vai demorar um pouco mais, mas ele vai ficar um pouco nervoso, deixa ele acalmar, ensina ele, explica para ele como é que funciona, como é que lida com os sentimentos, com as emoções, e aí você move para frente. Se você continuar dando celular para o seu filho ou causando outros estímulos, ele vai se tornar uma criança impaciente, intolerante, e toda vez ela vai ter que buscar subterfúgios para lidar com os próprios traumas. E aí hoje pode ser o celular, amanhã pode ser uma droga, amanhã pode ser o álcool. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Eu tô triste, tô chorando, e o que que tem? Não tem nada demais com isso. Exatamente. É algo que você pode solucionar? É algo que a gente pode mudar? Está no nosso controle? Vamos fazer. Não, está além do nosso controle. Então, a gente tem que aprender a conviver. Sim, Então, tem que passar por isso. Sim. Então, acho que ficou clara a nossa live aí hoje. Tentamos fazer o mais sucinto possível, mais rápido, demoramos um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido os pontos. Vai ficar salvo. Eu vou tirar alguns nuggets, vou repostar também alguns nuggets. Eu e o Lourenço vamos ver a melhor forma da gente fazer esse tutorial. Nós vamos postar esse tutorial de como você utilizar esse aplicativo. Nós vamos jogar ele aí para vocês fazerem, tá? Espero que tenham gostado. Nossa primeira live, vamos fazer outras. E cuidado. Cuidado com o celular, porque está causando mais mal do que bem para essa geração de agora. Eles já nascem sendo influenciados por ela. Quer finalizar aí, Lourenço? Desejo para todos aí uma ótima semana. Que a gente tenha uma semana abençoada aí por Deus, e é isso aí, vamos fazer as tarefas e iniciar e criar pessoas melhores. Valeu, vamos deixar um legado melhor para essa próxima geração aí, galera. Um abração. Show. Com Deus. Obrigado.